Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde a todos. Vamos continuar nossa trajetória pela rede urbana. Hoje nós vamos ver os episódios 5 e 6, que diz respeito aos tipos de rede urbana. Em termos de bibliografia, que não é muito, eu sugiro que vocês vejam o meu texto chamado Interações Espaciais, que está no livro Explorações Geográficas, de 1997, organizado pela professora Iná Elias de Castro, pelo professor Paulo César da Costa Gomes e por mim. Sugiro também que vocês vejam o texto Rede Urbana e Organização Espacial, que já está publicado na Revista Brasileira de Geografia, volume 68, número 1, de 2023. Essa revista, como eu já falei, está toda digitalizada e acessível a todos. Esses dois textos são os básicos. Possíveis outras referências serão mencionadas no decorrer desse 5º e 6º episódio. Por que tipos de rede urbana? Porque a rede urbana adquire diferentes configurações espaciais, distintas entre si e com significados e importância distintas. Nós estamos, na verdade, diante de uma relação entre processo e forma. Sobre o tema processo e forma, vejam a primeira temporada, o 8º episódio, que se chama Processo, Forma e Significado. Vamos rever rapidamente isso. Conforme foi arguído nesse episódio, lá na primeira temporada, processo e forma mantêm relações entre si. Isso nos é introduzido pelo professor Milton Santos. Argumenta-se que o processo gera forma. Se um processo não é capaz de gerar uma forma, ele é abortado. Ele não se realiza, ele não se efetiva, ele deixa de ser um processo, ele desaparece. Então, se o processo necessariamente tem que gerar forma, por outro lado, toda forma deriva de processos. Há, portanto, uma relação umbilical muito forte entre processo e forma. E os tipos de rede urbana que nós iremos tratar, qualquer que seja ele, advém dessa relação. Isto é importante que se ressalte porque é preciso colocar os tipos de rede urbana dentro de um esquema teórico mais amplo. Ao mesmo tempo que esta inscrição num esquema teórico mais amplo dá validade à proposição tipo de rede urbana. Isto é o resultado de complexos processos que geram complexas formas. Quais são esses processos que geram redes urbanas diferenciadas?
sendo possível pensar em uma tipologia de redes urbanas, ou seja, de forma da rede urbana. São os processos econômicos, sociais e políticos, o desenvolvimento do capitalismo, a necessidade de demandas distintas no tempo e no espaço, as relações sociais de produção, as possibilidades técnicas de circulação, os processos de mudança com a industrialização e a urbanização. São processos gerais. As lutas sociais que geram formas, que geram redes urbanas distintas entre si. Quais são os tipos de redes urbanas que nós podemos conceber? Lembrando que nessa concepção de tipos de rede urbana a partir de processos e formas, aparece a questão da permanência e mudança da rede urbana. Mudança de processos pode alterar o tipo de rede urbana. Mas isso tem que ser verificado empiricamente. E isso abre, na verdade, um amplo campo de investigação para o geógrafo urbano que está interessado em processo e forma, em permanência e mudança. Os tipos que nós vamos apresentar são construções teóricas do gênero ideal tipo weberiano, de Max Weber. Não são construções hipotético-dedutivas, são construções a partir de uma análise empírica no qual nós selecionamos e indicamos, consideramos os padrões básicos em que essa relação entre processo e forma se dá. Isso vocês encontram no artigo Interações Espaciais. Eu sugiro encarecidamente que procurem esse texto ou leiam o texto Rede Urbana e Organização Espacial, porque nós não estamos trabalhando com mapas ou esquemas gráficos, então é preciso um esforço de abstração para que nós possamos compreender, visualizar e, a partir daí, compreender as formas que a rede urbana tem assumido. Eu identifico 4 tipos de formas e com que a rede urbana se manifesta. Na verdade, não sou eu. Eu estou me apoiando numa longa bibliografia que inclui trabalho de geógrafos e de antropólogos econômicos. Essas referências eles encontram na bibliografia de Interações Espaciais. Foram identificados 4 tipos básicos de rede urbana. Eu vou nomeá-los: a rede solar, a rede dendrítica, a rede cristaleriana, uma homenagem a Walter Kristaller, e, finalmente, um 4º tipo, rede de múltiplos circuitos. Neste 5º episódio, nós vamos ficar apenas, tentar fazer isso, com os 3 primeiros tipos. O 4º tipo, redes de múltiplos circuitos,
será visto no episódio seguinte, o nosso 6º episódio. O que é uma rede solar? É uma rede, como o nome está dizendo, que se assemelha à ideia de um sol, centro do mundo, que irradia calor para satélites que giram, que gravitam em torno dele. Trata-se, portanto, de uma relação de um único centro, de um único foco para uma periferia onde existem satélites bem menores que o Rei Sol. É essa a ideia básica. Essa rede solar é caracterizada pela proeminência de uma grande cidade, de uma cidade que foi denominada de cidade primaz. Cidade muitas vezes maior que as demais. É como que não houvesse uma gradação de cidade muito grande, cidade média, cidade pequena, cidade muito pequena. Passa-se de uma cidade muito grande para uma cidade pequena, ou muito pequena, não tendo a meio caminho cidades médias, cidades menores. Daí o termo de primazia urbana, tal qual foi definido lá por volta de 1929 por Mark Jefferson. Sobre isso, vejam o texto que está na Revista Brasileira de Geografia de 1988, chamado Estudos sobre a Rede Urbana, uma proposição metodológica em que há uma revisão sobre essa temática do tamanho das cidades. Então, a rede solar se caracteriza pela proeminência gigantesca de uma cidade em torno da qual gravitam centros urbanos muito pequenos, sem haver uma gradação da grande cidade para as cidades pequenas. Não há cidades intermediárias, não há cidades médias. Essa cidade maior, cidade primaz, é, via de regra, a capital nacional. E ela concentra os fluxos, concentra a renda, concentra o poder político, concentra a infraestrutura educacional e de saúde, concentra quase tudo, pouco deixando para as outras cidades. É como se fosse o Rei Sol dominando a sua Interlândia. Essa estrutura, esse tipo de forma, aparece em países pequenos que tiveram um passado colonial, como os países da América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, como os países da África subsaariana, onde, além da capital, existem apenas pequenas cidades. Mas existe também em países que, diferentemente desses mencionados, são países desenvolvidos, mas que o tamanho do país, pequeno país, não permite o desenvolvimento de uma rede urbana com muitos centros
do maior para o menor com uma gradação progressiva. O melhor exemplo é a Dinamarca, onde a capital Copenhague é muitas vezes maior que as cidades logo abaixo. E não são tão pequenas assim, mas a discrepância é enorme. Cidades como Aalborg, Aarhus, Odense, Helsingør, logo abaixo em termos de tamanho de Copenhague, dão origem a essa rede solar num país de alto nível de desenvolvimento. A mesma coisa se pode dizer em relação ao Uruguai, também um país pequeno, onde a concentração de tudo está em Montevidéu. As cidades abaixo dela, Payssandu, Rivera, Melo e outras, estão muito aquém e não conseguem interferir na vida econômica, política e social. Mas deixa eu chamar logo já a atenção para o seguinte. Qual é o limite, a escala político-administrativa que nós devemos considerar uma rede solar? Se nós considerarmos um município cuja sede tem 40 mil habitantes e que ele é o foco de uma rede de 5 ou 6 cidades de 8, 10, 12 mil habitantes gravitando em torno dele. Então é uma rede solar. Mas não podemos esquecer que esta rede solar de uma sede municipal está inscrita em outra rede, muito maior. Então a pergunta vem, quando é que nós consideraremos uma rede solar? Na escala de um município cuja sede tem 40, 50, 60 mil habitantes, e abaixo cai muito, o volume de população, ou na escala estadual, no qual aparece Sergipe, onde a capital Aracaju é muito maior que as cidades abaixo dela, como Propriá, Itabaiana, Estância, Lagarto, ou é na escala nacional? Esse é um problema. Essa mudança de escala pode ter implicações. Então, este é o ponto que eu quero chamar a atenção. Nós podemos trabalhar com rede solar, mas dependendo da escala espacial, do nível político-administrativo no qual essa rede solar está inscrita, nós temos consequências diferentes. Uma coisa é você falar numa rede solar do Uruguai, ou de um país lá do Golfo da Guiné, na África, ou da Dinamarca, ou de Sergipe, ou do Amapá, com Macapá. Outra coisa é você selecionar uma cidade, talvez até mais de 100 mil habitantes, e verificar que no seu entorno, num raio de 50, 60, 100 quilômetros, só tem cidades muito pequenas. É preciso ter muito cuidado com o recorte espacial no qual a nossa pesquisa, a nossa análise está inscrita. Mas é um belo campo de investigação. É um belo campo para investigação, porque é nessa rede solar, como nas redes subsequentes que serão analisadas, que se dão aquelas relações que nós vimos anteriormente. As migrações, a comercialização da produção rural, a drenagem da renda fundiária, se existir. Os investimentos de capital, se existirem. A distribuição de bens e serviços e a difusão
de informações, de notícias, de ideias. E esta conexão precisa ficar clara nos estudos que nós fizemos. Bom, vamos ver então o segundo tipo, deixando claro que não se esgotou a análise do primeiro tipo, rede solar. O segundo tipo é mais complexo, é a rede dendrítica. Essa rede dendrítica é análoga a uma rede fluvial, na qual há um rio principal que deságua num oceano e para o qual rio principal converge um conjunto de afluentes, cada um com seus subafluentes, menores ainda, formando uma nítida analogia com uma rede de drenagem. Se, no caso da rede solar, nós podemos distinguir redes solares criadas a partir da colonização, ou seja, da invasão e ocupação de territórios já ocupados, a partir da expansão europeia, América Central, África subsaariana, ou de velhas organizações sociais e políticas, como no caso da Dinamarca. Se no caso da rede solar é isto, no caso da rede dendrítica, nós temos quase que sempre uma gênese ligada à expansão colonial europeia, tanto em territórios já ocupados, em relação ao qual há uma superposição da rede criada pela expansão colonial e, sobretudo, nos territórios novos que não conheciam a urbanização ou se essa urbanização pré-existente não interferisse na criação de uma rede dendrítica. A exemplo dos Estados Unidos, da América Central, do Brasil, da Argentina, há uma nítida matriz de expansão de fora para dentro, de matriz colonial, que cria a rede dendrítica. Vejam o belíssimo exemplo, talvez o melhor de todos, o de Belém. Fundada em 1616, acredita-se a primeira cidade da Amazônia, e a rede dendrítica que, a partir da ocupação progressiva de portugueses em relação ao interior da Amazônia, vai ocupando o Médio Amazonas, os afluentes da margem esquerda, da margem direita, ou então a rede dendrítica que culminaria na cidade de Buenos Aires, a partir do Rio da Plata, quer dizer, da confluência do Uruguai ou da junção do Uruguai no Paraná, e seus afluentes, Pilcomayo, Bermejo, Negro, ou de Salvador, a partir do Paraguaçu, ou de Olinda, Recife, a partir do Capibaribe, ou de Nova York, a partir do Hudson. E é bom que se lembre que a rede dendrítica não implica necessariamente na existência de uma rede fluvial navegável em todo o percurso ou em quase todo ele. Nós sabemos que muitos rios que desaguam no Oceano Atlântico são navegáveis poucos quilômetros, além da foz, onde foi fundada uma primeira cidade para ser o ponto de partida da ocupação do território. Mas a rede dendrítica funciona também pelos caminhos que acompanham a malha fluvial. Rede dendrítica não quer dizer necessariamente navegabilidade, mas quer dizer uma rede de caminhos fluviais
que permitem a penetração para o interior, seguindo seus afluentes, subafluentes e assim sucessivamente. Essa rede dendrítica significa que há uma cidade fundada inicialmente como ponto de partida para a conquista do interior, do qual mais tarde receberá os produtos agrícolas da caça, da coleta, da mineração, que receberá e os reexpedirá para a metrópole europeia. Ao mesmo tempo que essa cidade, situada no estuário, até onde penetra a maré no baixo curso desse rio, será lugar de redistribuição de mercadorias industrializadas, manufaturadas, para a Interlândia dessa cidade que controla, assim, a vida da circulação, ou seja, econômica, política, cultural, social de sua Interlândia. O exemplo de Belém é antológico, como parece ser também o caso de Buenos Aires, o caso de Nova York, o caso de Filadélfia e outras tantas cidades. E isto é uma questão para ser estudada. Há muita coisa a se fazer sobre isso. Como é que se formou a rede urbana comandada por Aracaju? Que não foi a primeira cidade a ser ocupada, não, viu? A ser criada. Ou por Recife Olinda, hoje Recife. Há muita coisa a ser feita ainda sobre isso. O terceiro tipo de rede é a rede cristaleriana, que é uma homenagem a Walter Kristaller, esse geógrafo alemão, com uma história muito contraditória, complexa, no qual existe uma cidade central e uma hierarquia de centros médios, pequenos e muito pequenos, organizadas regularmente em torno da cidade central. Mas isso é uma coisa que só existe na teoria. Aparentemente, se nós analisarmos empiricamente vários contextos regionais, com mapas antigos e mapas atuais detalhados, nós vamos verificar que a base da rede cristaleriana ainda está presente em muitos contextos regionais, da mesma maneira que a base de uma rede dendrítica se faz presente ainda hoje em muitas regiões do chamado Novo Mundo. O que nós estamos precisando efetivamente são estudos empíricos, teoricamente calibrados, relacionados, para que possamos avançar e permitir estudos comparativos e compreender melhor a organização urbana, pelo menos do Brasil. Sobre a rede cristaleriana, nós ainda voltaremos a falar quando estudarmos no 7º e 8º episódio a rede de localidades centrais. Por hoje, eu fico aqui. Um abraço a todos. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.